Vamos lá. Quais são os tópicos que a gente vai começar a trabalhar na aula de hoje, né? Então, conceitos sobre engenharia de software, a importância e as características de software, né? Qual a terminologia mais utilizada quando a gente fala de engenharia de software e de desenvolvimento de software, né? Modelos, métodos, processos, artefatos, ferramentas, isso aí, esses termos, né, essas palavras, elas fazem parte diariamente da engenharia de software. Então, dificilmente vocês vão ler algum trabalho ou desenvolver alguma atividade de engenharia de software em que vocês não vão uh, acabar se deparando com esses modelos, com esses termos, né? Modelos, métodos, processos, artefatos e ferramentas. Então isso é parte inerente da disciplina de engenharia de software. Tá? Tipos de aplicações de software também, né? A gente tem sistemas embarcados, sistemas básicos, então a gente tem um monte de tipos de software diferentes. Né? Falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse software também, tipo de software, e alguns princípios de qualidade de software. Tá? Um dos assuntos que sempre está em voga em engenharia de software é a qualidade do software e do processo em que a gente utiliza para desenvolver o software. Tá? Uh, vocês vão ver isso de forma isolada, somente a qualidade do software, somente a qualidade do processo, ou vocês vão acabar vendo isso de uma forma integrada e híbrida, tá? Tentando sempre articular essa questão da qualidade do processo com o produto desenvolvido. Tá? Tanto que para isso tem normas e tudo mais específicas para a qualidade de software, tá? Do produto principalmente. Tá? Motivação, tá? Qual é a motivação da gente estudar, né, engenharia de software e tudo mais? Então, a primeira delas, compreender as etapas de desenvolvimento de software. Né? Então, acho que é o mais óbvio, né, para a gente como o processo, né, as etapas de um processo de desenvolvimento de software elas acontecem. Quais são elas? Como elas acontecem? Quando elas acontecem? Não é? Quem executa ou realiza cada uma dessas atividades, dessas etapas? Não é? Quais são as tarefas dentro de cada uma delas? E por aí vai. Tá? Então, para poder entender a engenharia de software, né, uma das motivações é entender o processo de desenvolvimento do software. Tá? A segunda motivação que a gente tem ali, conhecer a diferença entre o desenvolvimento de software de pequeno e grande porte. Isso é muito importante, né? Porque a gente pode desenvolver de repente um sistema bastante simples, sei lá, de repente um sistema para. Eu tenho minhas disciplinas da graduação e eu quero fazer um sisteminha ali em que eu posso cadastrar minha disciplina, as disciplinas que eu cursei no meu curso de graduação, ele mostra para mim gráficos e tudo mais, e eu posso personalizar um relatório, ele pode calcular para mim quanto está faltando de nota para eu passar, esse tipo de coisa, um sistema bastante simples, né? Até um exemplo bastante fácil assim de entender. Né? Até um sistema muito grande, né? Um sistema que envolva outros sistemas, né? Um sistema de saúde, por exemplo, que envolve postos de saúde, clínicas médicas, um sistema do SUS, do governo. Então, assim, a gente pode pensar em sistemas muito grandes para serem desenvolvidos. Tá? Então, saber diferenciar esses dois elementos é um dos objetivos e também conhecer as características de cada um deles na engenharia de software. Tá? Uma terceira motivação, né, que nos leva, quando a gente estuda engenharia de software, é, de uma certa forma, a gente poder especificar os projetos que nós estamos desenvolvendo. Né? E para isso existem várias formas de fazer. Né? Uma forma bastante conhecida é a linguagem UML, né, a linguagem de modelagem unificada. Claro que existem outras, né, BPMN, existe SysML, existem outras linguagens que são muito boas também, muito conhecidas no mercado e que são utilizadas. Mas basicamente a gente estuda como especificar um projeto, né, cada uma das etapas de desenvolvimento, para que as pessoas ou os papéis envolvidos nessas etapas eles possam ser realizados e responsáveis por cada uma dessas atividades. Tudo bem? E uma última motivação que a gente tem ali, essa lista aqui ela não é limitada, tem muito mais motivação, mas pelo menos as principais que a gente tem, é conhecer, né, e saber como é a prática de desenvolvimento de um software, de um sistema de software. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer como é que o software é desenvolvido. Nós precisamos conhecer tecnologias, nós precisamos conhecer abordagens de desenvolvimento, recursos para modelagem, ferramentas que são utilizadas. Então, isso é muito importante. Né? A relação intrínseca entre esses elementos
ela importa muito quando você vai adotar esses elementos para desenvolver software numa empresa, por exemplo, né? Então, se a gente for estudar cada uma das empresas, se a gente pudesse fazer isso, né, caracterizar cada uma das empresas que a gente tem no mercado para desenvolvimento de software, a gente ia ver que cada uma delas adota uma abordagem diferente, ferramentas diferentes, formas de comunicação interna diferente, técnicas de identificação de requisitos e especificação dos requisitos diferentes. Não é? Claro que a maioria delas tendem a ter um mesmo caminho, uma mesma perspectiva de desenvolvimento, mas eles variam em alguns detalhes. Tá? Então, conhecer essas práticas é bastante importante. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Por enquanto? Estou olhando o chat aqui, não. Tudo tranquilo? Beleza, vamos continuar aqui então. Vou começar com alguns conceitos. Tá? O conceito de software em si. Né? Não sei se vocês já pararam para pensar, né? Ou refletir sobre o que é software. Né? Então a gente tem algumas definições. A principal delas, ela vem da ISO 9000. Tá? Mas é claro que existem outros autores na literatura que apresentam diferentes definições para software. Tá? Então a gente tem ali, ó, criação intelectual, compreendendo os programas, procedimentos, regras e qualquer documentação correlata à operação de um sistema de processamento de dados. Tá? Vamos tentar analisar separadamente cada um desses elementos. Então, olha só, criação intelectual. Né? Por que criação intelectual? Porque dificilmente a gente consegue copiar partes de um software, né? E muitas vezes isso nem é possível, não é ético e não é legal. Não é? Copiar um software para tentar adaptar parte dele para o nosso. Tá? O que a gente consegue muitas vezes é reutilizar, mas aí existe uma técnica para isso e existem abordagens de reuso de software. Tá? Então aqui a gente está colocando o nosso intelecto, o nosso conhecimento para criar, né, uma solução computacional para um problema do mundo real. Né? Então o software ele é a consequência, não é? Ele é o desenvolvimento, ele é a solução para um problema que existe no mundo real. Tá? Então depois a gente vai ver que a gente tenta transformar esse problema real em algo computadorizado. Né, um conjunto de instruções que vão fazer o que nós, como desenvolvedores, programamos para o software fazer. Tá bom? Compreendendo programas, né, o software como um todo, procedimentos. Né, então a gente vai ver que um software ele é dividido em vários programas pequenos, e esses programas eles possuem procedimentos implementados dentro deles. Você já deve ter tido uma ideia de procedimentos, acho que na disciplina de fundamentos de algoritmos ou de programação, ou vocês devem estar tendo agora alguma coisa. Tá? Então vocês têm ali ideias de procedimentos e funções. E também o software tem regras, né, que nós chamamos de regras de negócio, né, que é aquilo que rege o funcionamento do software. Né? Então, por exemplo, olha, eu estou desenvolvendo ali um software para a declaração do imposto de renda, por exemplo. Eu que sou responsável por desenvolver o software lá para o governo. Né? A cada ano mudam as formas de calcular imposto e tudo mais. Então, essa forma de calcular, essa mudança, ela tem muito a ver com as regras do sistema. Né? Então, é a lógica do programa. Como é que ele executa, o que ele tem que fazer nos seus passos para que ele possa executar e dar uma resposta de forma correta para o usuário. Tá? E aí também qualquer documentação correlata, né, à execução desse sistema. Né? Eu posso, por exemplo, estar utilizando, que nem eu falei para vocês aí do sistema de imposto de renda, eu poderia estar usando um manual do governo, por exemplo, que me diz como é que é calculado o imposto de renda, por exemplo, para quem ganha até tantos R$ 1.000, depois para quem ganha numa outra camada mais superior de recebimentos de salário e tudo mais. Então ali tem uma cartilha, tem uma norma dizendo como é que calcula o imposto de cada um deles. Então eu posso usar essa documentação para criar o meu software. Tá? Eu posso me basear nela. Tudo bem? Beleza? Produto de software. Né? Então a gente falou de software e produto de software. Então o produto de software seria o quê? O conjunto completo de programas de computador, procedimento e documentação correlata, assim como dados designados para entrega a um usuário. Então, além do software em si, nós temos os dados agora, não é? Que ele vai trabalhar, o software vai trabalhar em cima desses dados para produzir alguma informação relevante para o usuário. Senão a gente não precisaria do software, né? Nós mesmos trabalharíamos com as informações que a gente tem,
né? E, de uma certa forma, detalharíamos isso. Né? Mas tem procedimentos que são muito complexos para serem feitos. Existem muitas regras, existem muitos desvios dessas regras em função das decisões que são tomadas. Então a gente acaba tendo que implementar um software para facilitar isso para o usuário. Tá? Outros termos que nós vamos encontrar ali, ó, sistemas de software, aplicações e aplicativos. Tá? Então, todos eles estão na mesma categoria e no mesmo nível de abstração ali da definição de software. Tudo bem? Falar um pouquinho sobre o papel do software que a gente acaba identificando na sociedade. Né? Se a gente parar para pensar, tentem refletir aí vocês o que vocês... quais atividades do dia a dia, ou olhando para o que você faz no dia a dia, onde você não identifica o uso de software hoje. Não é? A televisão tem software, a câmera que vocês estão me vendo, o que está transmitido, tem software, apesar de ser um dispositivo de hardware. Não é? O celular tem software. Não é? O que mais? As casas hoje em dia têm software, não é? Rodando, geladeiras, micro-ondas. Não é? O que mais tem? Ônibus, não é? Trem, avião, os restaurantes normalmente têm software, né? Bares, as escolas têm sistemas de transporte, enfim. Vocês conseguem enxergar hoje uma sociedade que não possui software entre seus elementos? É bastante difícil, né? Se vocês tiverem algum exemplo aí, pode digitar ali no chat e eu falar, tá, pessoal? Então é bastante difícil, né, a gente tentar se abstrair, né, ou separar a nossa vida hoje da dependência do software. O que acontece, por exemplo, quando falta internet em casa? Né, a gente fica maluco, por exemplo. Né? Os nossos dados normalmente estão na nuvem, né, os nossos e-mails estão na nuvem. Eu, por exemplo, gosto de usar o Dropbox. O Dropbox faz uma cópia local também, né? Mas mesmo assim pode ser que eu não esteja com o meu Dropbox aqui e precise acessar um arquivo, né? Onde está o arquivo? Está na nuvem. Né? Então fica bastante difícil hoje em dia, né? A gente acaba tendo essa dependência do software, da internet e outros elementos aí que permeiam toda a nossa vida cotidiana. Né? Então, assim, o software hoje ele tem um papel muito importante na sociedade. Né? E se nós formos levar isso em consideração, a importância do software na sociedade e nosso dia a dia, o quanto ele afeta, não é, as nossas atividades diárias, a gente vai ver que o software também ele é algo bastante arriscado, não é? No sentido de que falhas no software podem trazer consequências muito ruins para nós. Né? Então, alguns exemplos aqui de desastres causados por software. Né? Então, a gente tem... Até coloquei um link para vocês ali, os 20 desastres mais famosos de software. Né? Que são problemas, né? Que são desde de problemas a acidentes financeiros, né? Por cálculos errados ou por estimativas erradas, né? Até problemas com sistemas críticos, né? Como, por exemplo, que são aqueles sistemas que colocam a vida do ser humano em risco. O sistema de um avião, por exemplo, é algo que é um sistema crítico, né? Ele coloca em risco a nossa vida. O sistema de um trem, né? De um ônibus, eles podem causar danos à nossa vida quando, no máximo, né? Podem tirar a vida de alguém. Né? Alguns exemplos de desastres causados por software. Né? Então a gente tem ali o desastre. Né? O sistema de alertas precoce soviético indicou falsamente que os Estados Unidos haviam lançado 5 mísseis balísticos. Isso em 1983. Né? Felizmente, o oficial soviético teve um pressentimento e raciocinou. Se os Estados Unidos realmente estão nos atacando, deveria lançar mais de 5 mísseis. Então reportou que o alerta poderia ser um falso positivo. Né? Desculpa, um falso negativo. Né? Então o que aconteceu? Foi um erro do sistema de detecção de mísseis, né? E que poderia, por exemplo, a União Soviética, no caso na época, poderia ter lançado sua artilharia antiaérea, né? Antimísseis, e ter identificado aquilo como realmente um ataque dos Estados Unidos e causado uma guerra mundial, talvez, ou pelo menos um grande constrangimento político entre as nações. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a causa do software em si, desse problema, foi que um bug no software falhou em filtrar detecções de mísseis falsas por causa da luz do sol refletindo no topo das nuvens. Então, é um problema do software em si, né? Ele não detectou isso.
né? Hoje nós temos exemplos mais modernos, né? O exemplo da Tesla, do carro autônomo, né? Que por causa do reflexo e da luminosidade também no para-brisas também já confundiu pessoas com obstáculos e com faixas das ruas e rodovias e já atropelou várias pessoas, inclusive tirou a vida de uma pessoa da última vez, né? Então são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Aqui tem outros exemplos que eu apresento para vocês, né? Exemplo dos mísseis Patriot na Guerra do Golfo em 1991, né? Um sistema de mísseis americano na Arábia Saudita falhou em interceptar um míssil vindo da esquadra iraquiana, né? O míssil destruiu um acampamento americano. Então isso é muito ruim, né? Porque não detectou o míssil e 28 soldados morreram, além de mais de 100 pessoas ficaram feridas, né? Então um erro aconteceu por causa do arredondamento mal calculado no software, né? Fazendo o sistema ignorar o míssil, provavelmente por causa de distância, esse tipo de coisa, não é? Então, assim, exemplos que podem trazer muito prejuízo, né, para o ser humano, né? Ali nós estamos falando de dois exemplos. O primeiro poderia ter sido uma catástrofe, o segundo que foi realmente uma catástrofe, matando aí 28 pessoas e ferindo mais de 100. E aí nós temos também exemplos de um prejuízo financeiro, né? Então, o Pentium, né, desenvolvido pela Intel em 1993, teve um custo aí de 475 milhões e a credibilidade da empresa por causa de um problema de divisão de números longos. Não é? São aqueles números que têm 64 bits, por exemplo, de tamanho, né? Então são números muito grandes e essa divisão acabou tendo um problema na hora de fazer essa divisão do ponto flutuante, né, porque o próprio compilador, o próprio processador tinha uma tabela com valores que não estavam ajustados para 64 bits, né? Então isso foi um problema aí, e aí acabou que o processador acabou trazendo consequências financeiras e problemas, né? Vocês têm algum outro exemplo mais recente, vocês lembram aí, de falhas? Tem o daquele do Airbus agora, né? Não foi uma falha, mas foi uma... eles detectaram um problema no sistema de software da Airbus que precisava ser reiniciado o sistema a cada 57 dias, 57 viagens, uma coisa assim, não lembro, né? Esses tempos eu ouvi alguma coisa sobre isso e li também, né? Acho que era o software da Airbus. Então precisavam reiniciar o sistema para que ele pudesse ter atualizado suas tabelas e tudo mais. Isso é uma coisa muito ruim, né? Porque, imagina, se esquece de fazer isso, essa atualização, essa reinicialização do sistema, o que acaba acontecendo, né? Uma possível viagem. É uma coisa que, não agora na época de pandemia, mas para nós é uma coisa muito normal hoje em dia viajar de avião, né? Então, você imagina, você está ali no Airbus viajando ali de Maringá a São Paulo e aí de repente pode causar algum problema no algoritmo de aproximação do aeroporto, alguma coisa desse tipo. Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa, né? Eu trago uma ilustração para vocês agora aqui. Pessoal, dúvidas por enquanto? Alguém quer acrescentar algum exemplo de desastres, falhas de software, esse tipo de coisa? Por enquanto não? Então tá bom. Nessa ilustração aqui, eu trago para vocês uma ideia de como é produzir o software, né? Como é desenvolver o software. Como eu falei para vocês agora há pouco, a construção do software ele começa por um problema do mundo real, né? A gente não vai construir um software só por construir, né? Se existe um problema no mundo real e a gente consegue transformar aquilo numa solução computacional, ou seja, automatizar esse problema do mundo real, trazer isso para o mundo virtual ali do computador, então a gente tem aí um processo de produção do software. Nessa ilustração que eu estou mostrando para vocês, parece muito simples, né? Porque a gente tem aqui o mundo real, seria, né, tudo o que está acontecendo no nosso mundo, um sistema de transporte, por exemplo, aqui de trem, né, o trem passando pelo túnel, né, e aí a gente tem o ambiente, né, em que o sistema de software que está aqui em verdinho no mundo real, ele permeia, né. Então, o sistema de software ele tem um ambiente, ele tem que tentar simular esse ambiente e tentar trazer a solução desse problema do mundo real para o computador, né? Então a gente tem essa setinha aqui que é o processo de automatização,
né, que faz parte do processo da produção do software, e nós temos como resultado aqui uma pessoa, né, um usuário interagindo com um computador, e a solução, né, do problema do mundo real, ela foi implementada em termos de um computador. Não é? Para que isso possa acontecer, o que a gente tem que ter de conhecimento, né, mínimo, para transformar um problema do mundo real numa solução computacional? Conhecer como fazer essa transformação, as etapas, e além disso, um elemento básico, que é programação, né, linguagens de programação. Então, eu traduzo o problema do mundo real com instruções, né, que são embutidas em uma linguagem de programação, e essa linguagem de programação, o conjunto dessas instruções formam os procedimentos, que por sua vez formam os programas, não é? E por sua vez forma o software. O conjunto daqueles programas representa o software que a gente está criando para resolver o problema do mundo real. Tudo bem? Tá? Então, assim, de uma forma linda, maravilhosa, é isso que acontece. Tá? Nós temos um mundo real, a transformação disso numa solução computacional, e um usuário aqui feliz, contente, utilizando o seu software sem problema nenhum. Tá? Mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. Ou pelo menos vocês já devem ter ouvido falar que na prática não é assim que funciona. Tá? Então, para a gente poder entender esse processo, e nas próximas aulas eu vou estar falando também sobre modelos de ciclo de vida de software, abordagens, desenvolvimento e outros elementos essenciais, a gente precisa entender um pouquinho as características de um software. Tá? Então, eu vou passar aqui por 5 características, né, de um software, e vou discutir um pouquinho elas com vocês. Tá? A primeira delas é o software é desenvolvido e não manufaturado no sentido clássico. Não é? A gente não tem um processo de manufatura do software de forma isolada. Né? A gente sempre tem a interação do desenvolvimento dele com um ambiente que permeia. Tá? Então, tentar trazer esse ambiente, simular isso no virtual, que é usar a linguagem de programação e criar um software. Tá? O software em si ele não se deteriora. Né? Não existem componentes de reposição. Por exemplo, se a gente pegar uma placa de vídeo ou uma placa-mãe, por exemplo, de um computador, vocês vão ver que essa placa, com o tempo, ela pode se deteriorar por causa da sujeira, porque animais entram, por exemplo, ali. Vocês já devem ter visto problemas, não sei se vocês já viram ilustrações na internet de placas-mãe, em que tinha ali uma barata, tinha um ratinho pequenininho ali que ficou preso e tudo mais. Né? Então acontece esse tipo de coisa. Então o software... o hardware em si, as placas, elas se deterioram, elas têm essa capacidade ou esse efeito do ambiente em cima do material usado para a construção deles. Né? Já o software ele não se deteriora, né? A gente não vai ver assim, o software não funciona porque sujou o computador ou alguma coisa desse tipo. Pode ser que ele não funcione porque o hardware não está funcionando, né? Então o software roda em cima, o software está nessa camada, está em uma camada superior, né? O software... Desculpa, não tinha ligado a câmera. Né? O software está numa camada superior, não é? Na camada intermediária a gente tem o sistema operacional e numa camada mais inferior nós temos o hardware. Né? Então pode ser que uma falha no hardware faça com que o software não funcione. Enfim, o software em si não se deteriora. O que pode acontecer é que o software deixa de desenvolver as suas funcionalidades porque os dados sendo trabalhados no software não estão sendo de uma forma correta trabalhados nem armazenados. Tá? Então pode acontecer falhas no software, mas não deterioração. Tudo bem? Uma terceira característica é o software é feito sob encomenda, ao invés de ser construído a partir de componentes. Né? Diferentemente de uma placa de mãe, como por exemplo eu falei para vocês, que é formada por vários circuitos, né? Que a gente encaixa esses circuitos foram desenvolvidos separadamente, né? E o conjunto desses circuitos acaba trazendo algumas funcionalidades para esse hardware, para essa placa. O software em si ele é feito sob encomenda. Né? Cada software ele é diferente de um outro software. Tá? Então, o software de sistema de gestão da Bolsa de Valores é diferente do software desenvolvido para gerenciar os recursos financeiros e pessoais de uma empresa, por exemplo. Tá? Então, existe essa diferença, ele é feito sob encomenda. Uma quarta característica, a evolução tecnológica, ela afeta diretamente as facilidades que podem ser incorporadas ao software e as técnicas de construção desses. O que é isso? Né? A tecnologia ela avança, né? Novas linguagens de programação,
novos frameworks que a gente pode utilizar, bibliotecas de software que a gente pode utilizar também para incorporar ao nosso sistema, né? Então, isso tudo pode influenciar, porque isso é a evolução natural da tecnologia. Tá? Então, eles influenciam a forma como o software é desenvolvido. Tá? E aí existe, né, ali tem uma exclamação até no início, ó, tempo para transferência de tecnologia. Né? O que é transferência de tecnologia? É uma tecnologia que foi desenvolvida, por exemplo, uma nova linguagem de programação, que foi desenvolvida para a criação de software, e existe um tempo até essa tecnologia ganhar maturidade e ser aceita no mercado e na comunidade de desenvolvedores e analistas de sistemas, por exemplo. Né? Então, leva-se um tempo para transferir a tecnologia desenvolvida para a comunidade. Um bom exemplo disso são, por exemplo, os ambientes de desenvolvimento de software. Né? Por exemplo, a gente tem Eclipse, tem NetBeans, a gente tem vários ambientes, e esses ambientes eles demoraram um tempo para serem incorporados pela comunidade e serem utilizados. Né? Então, mas hoje aí são IDEs que fazem parte do dia a dia dos desenvolvedores. Tá? Então, a gente tem algumas características desse software, né? E também alguns tipos de sistemas de software. Né? Nós temos ali desde software básico, que é um sistema operacional, que a gente está acostumado, Windows, Linux, iOS e por aí vai. Software para sistema em tempo real, né? Que são softwares que a cada milissegundos tem uma atualização, por exemplo, software embarcado para um avião, software de usinas, que acontecem tratamentos químicos, esse tipo de coisa. Né? Então a gente tem software que tem que responder em tempo real. Sistemas comerciais, software comercial, que são softwares que a gente já conhece, software para engenharia e aplicações científicas. Né? Nós temos aí vários exemplos de software para engenharia, por exemplo, o CAD, né? AutoCAD. O AutoCAD é um software interessantíssimo para o desenho, né? Para o projeto de plantas, enfim, de várias coisas que podem ser utilizados. Né? Software embarcado, né? Como eu falei para vocês, pode ser no avião, pode ser no micro-ondas, pode ser numa geladeira, pode ser no celular. Eles estão embarcados dentro de um hardware. Né? Software para computadores pessoais, né? Software baseado em inteligência artificial e software de entretenimento, jogos, esse tipo de coisa. Tá? Então existem vários tipos aí de sistemas de software. E aí a gente, conhecendo esses tipos de sistemas de software, conhecendo as características deles, né, e sabendo que o software é parte integrante da nossa sociedade, né, e que ele realmente tem um papel fundamental hoje em dia, a nossa dependência aos softwares ela é muito grande, né, a gente tem a concretização desse processo todo de desenvolvimento de software e de melhoria contínua do desenvolvimento de software como o que nós conhecemos de engenharia de software. Tá? Então aí a gente tem a nossa definição do termo engenharia de software. Não sei se vocês sabem, mas engenharia de software é um termo cuja definição foi feita por uma desenvolvedora de software, a Margaret Hamilton, não sei se já ouviram falar. Ela foi uma das que desenvolveu o código-fonte da Apollo, quando a espaçonave foi à Lua. Né? E ela definiu o termo engenharia de software. Tá? Então, para aquelas pessoas que falam que a mulher não tem muita participação na computação e tudo mais, estão vendo que está errado. Né? Foi uma mulher que definiu o termo engenharia de software. Então, olha aí, meninas, tentem se inspirar na Margaret Hamilton. Né? Vocês verem como as mulheres também têm um papel fundamental na computação. Então, vamos ali para a nossa definição. Olha só. Engenharia de software. O estabelecimento e uso de um conjunto de princípios para se obter economicamente um software que seja confiável e trabalhe eficientemente em máquinas reais. De novo, vamos tentar quebrar essa definição. Tá? Estabelecimento e uso de um conjunto de princípios. O que são esses princípios? Métodos, procedimentos, ferramentas, tudo aquilo que é de conhecimento empírico, que é de conhecimento daquelas pessoas que usam no dia a dia o software, eles fazem parte para que a gente use isso como princípios para desenvolver um software. Né? E desenvolver o quê? Economicamente um software. Né? O software que a gente vai desenvolver ele tem que ser viável financeiramente. Nós não podemos desenvolver um software que vai custar milhões e esse software dá um retorno aí de poucas
de poucas cifras, né, além do que foi desenvolvido. Então a gente tem que, de uma certa forma, aplicar conceitos de gerenciamento de projeto e tudo mais, né, estimativa de desenvolvimento, métricas e por aí vai, para a gente poder estimar esse software e não ter prejuízo com o desenvolvimento dele. Né? E um software que seja confiável. Né? Vocês usariam um software que não é confiável? O que vocês acham? Depende, né? Depende do tipo de software, né? Vocês usariam, por exemplo, instalariam um jogo no celular de vocês em que vocês não sabem a procedência desse jogo e tudo mais? Talvez sim, para jogar e tudo mais. Por quê? Porque um erro no sistema de jogo provavelmente não vai afetar muitas coisas, né? Então, o que acontece? Né? Se a gente instalar um joguinho, por exemplo, não vai ter problema com relação a isso. Né? Diferentemente de nós instalarmos um software num avião, não é? E colocar o avião para voar. Vocês fariam isso? Um primeiro teste do software no avião, voando com o avião? Eu acho difícil. Tem um pesquisador bastante conhecido no Brasil e no mundo, o professor Arndt, da PUC do Rio. Ele sempre faz a mesma pergunta para quem apresenta alguma coisa nova, não é? Em termos de engenharia. Ele pergunta sempre assim, você implementaria a sua solução no avião e voaria nele? Né? Então é lógico que a pessoa vai dizer que, opa, acho que não, né? Preciso melhorar, testar e tudo mais. Então esse é um grande problema, né? A gente tem que desenvolver um software que seja confiável e trabalhe eficientemente em máquinas reais, tá bom? Eficientemente que ele funcione, né? E que ele possa, de uma certa forma, dar um retorno, né, que não seja um software que demora demais, que vai levar dias processando, a não ser que seja um software que tenha essa característica. Tá? Mas um software comercial, por exemplo, a pessoa está ali na tua frente, o cliente esperando para fechar a conta do restaurante, por exemplo, ele não pode ficar ali 10, 15, 20 minutos esperando que a conta seja fechada. Tá? Ele tem que ser eficiente. Tá bom? Pessoal, só licença, só um minutinho, tá? Voltando, pessoal, desculpa aí. Como eu falei para vocês, a gente tem home office tem dessas, né? Tem que atender a filha e tudo mais. Pode, filha. Obrigado. Pessoal, vamos lá então, continuando. Então, a definição, ela tem esses elementos, né? Ó, conjunto de princípios, ser econômico, ser confiável, principalmente, e eficiente. Tá? E para isso a gente tem três elementos chaves, né? Que são os métodos, a forma como nós vamos desenvolver, as ferramentas que nós vamos utilizar para desenvolver e os procedimentos, né? Como é que a gente vai gerenciar o projeto, como é que nós vamos definir os times que vão desenvolver o software, quais são as técnicas que nós vamos utilizar, como é que nós vamos fazer estimativa e por aí vai. Tá? Então tem todos esses elementos aí permeando o processo em si. Tá? Para a gente falar de engenharia de software, é bom a gente dar uma olhada em como o software evoluiu nos últimos anos, né? Pra vocês terem uma ideia da complexidade dos softwares. Né? Então, lá em meados dos anos 50, a gente tinha os primeiros sistemas, né? Que eram sistemas chamados sistemas de batch, né? Em que era um conjunto de instruções. Essas instruções elas eram marcadas em cartões. Quem já jogou na Mega Sena, né? Sabe que a gente marca os numerozinhos, não é? Entrega aquele volante, aquele cartão para uma moça, a moça coloca na máquina, a máquina faz a leitura do jogo, né? Era mais ou menos assim, tá? Então fazia-se a perfuração dos cartões com os procedimentos de programação, fazia-se pilhas de cartões, colocava isso numa máquina, a máquina lia esses cartões e criava um programa para executar. Tá? Você imagina perfurar um cartão errado ou alguma coisa desse tipo, ou procurar um erro, né, de lógica em alguma coisa desses cartões. Né? Devia ser algo surreal. Imagina a Margaret Hamilton programando com cartões naquela época. Né? Tem até uma foto dela na internet, se vocês procurarem. Ela com uma pilha enorme de cartões assim para serem colocados na máquina para programação. Tá? Lá na segunda era dos softwares, né, começaram a surgir sistemas que eram multiusuários, né? E sistemas de tempo real.
né, lá pelos anos 70, metade dos anos 70. Então, nós começamos a ter os primeiros bancos de dados, né, em que a gente conseguia armazenar os dados fora do software, né? Então, até então, os dados eles eram totalmente incorporados ao sistema, né? E aí o que acontecia? A gente tinha, por exemplo, né, softwares já agora com os dados totalmente separados, para que a gente pudesse trabalhar. Tá? Então a gente tinha softwares separados dos dados, que acontece basicamente até hoje. Né? A gente tem um sistema rodando, nosso sistema de software, nós temos um sistema gerenciador de banco de dados trabalhando com esses dados, e aí nós temos outros elementos, como o middleware, por exemplo, fazendo o registro de possíveis múltiplas visões desse software buscando os dados. Tá? Isso são coisas mais avançadas. A gente vai acabar não trabalhando com isso nessa disciplina, mas eu acredito que na próxima disciplina de Direito de Software e outras disciplinas, principalmente a disciplina de Sistemas Distribuídos que vocês têm também, vocês vão acabar tendo uma visão disso daí. Tá? Lá pelos anos 80, então, começou a terceira era, né, dos sistemas distribuídos, incorporação e inteligência, hardware de baixo custo. Né, o hardware começou a ser produzido em linhas de montagem, linhas de produção, o que reduziu bastante o custo do hardware. Até então, circuitos integrados e esses elementos do hardware eram muito caros de serem produzidos. Né? E aí já teve um impacto do consumidor, né? Que levou para a quarta geração, né? Em que a gente tinha já computadores pessoais, nós tínhamos sistemas desktop poderosos, entre aspas, né? Para a época era muito poderoso. Né? Você tem um Pentium, por exemplo. O Pentium foi uma revolução dos processadores. Né? Então imagina, a pessoa que trabalhava com outros tipos de processadores antes de instalar um Pentium e tudo mais, o processamento ficou muito mais rápido, a gente conseguia fazer tarefas que antes a gente não conseguia, né? Sistemas operacionais multitarefas e por aí vai. Nesses anos 80 também começou a surgir a ideia de orientação a objetos, né, que é um paradigma de desenvolvimento de software. Nós vamos falar disso no nosso programa da disciplina, na segunda parte da disciplina, né, segundo bimestre do semestre. Tá? Então, na segunda metade da disciplina a gente vai falar um pouco sobre orientação a objeto. Né. Nos anos 80 também surgiram sistemas especialistas, redes neurais, computação paralela e por aí vai. E a partir dos anos 2010, que é basicamente o que nós temos hoje aí, né, pegando aí 2017, 2018 para frente, a gente tem os sistemas baseados em inteligência artificial, principalmente, né, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, reconhecimento de voz, enfim, vários tipos de sistemas bem mais avançados, graças à evolução do hardware e das técnicas de desenvolvimento de software. Tá? Então, tudo isso hoje é uma evolução de todos esses elementos juntos. Né? Então, não existe software separado, isolado, não existe hardware isolado. Existe uma relação muito próxima dos dois, e a evolução dos dois permitiu isso. Né? Tanto é que, no início dos anos 2010, a evolução do hardware já era tanta que a evolução do software ela meio que estagnou. Tá? E aí, com as técnicas de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, sistemas de recomendação e por aí vai, o software começou a evoluir novamente. Né? Então, ele já não estava mais acompanhando o hardware. Agora, eles estão meio que caminhando junto. Tá? E vai chegar um momento, existe uma estimativa de que o software vai ultrapassar o hardware em termos de desenvolvimento, de avanço tecnológico, e aí vai ter que ser repensado o sistema de computadores em termos de hardware. Tá? Vocês podem ter uma ideia, hoje o hardware de um iPhone, por exemplo, de um Android, vocês verem, principalmente do iPhone, né, o hardware é muito bem feito, né? Ele é muito evoluído em termos de elementos, de componentes e da forma como ele pode dar auxílio ao software em termos do seu processamento. Tá? E aí, esqueci de falar ali, mas surgiu computação em nuvem. Né? Computação em nuvem, pelo menos eu particularmente gosto muito e acho que foi uma coisa assim, excelente para as nossas vidas. Né? Trabalhar com software como serviço, infraestrutura como serviço, tudo isso porque barateou, não é? a trabalhar com os dados, porque os dados hoje eles são a fonte mais rentável, é o que mais tem valor hoje em dia. Não é? O software em si, o desenvolvimento dele deixou de ter grande valor porque os dados começaram a ser trabalhados de forma separada, em nuvens, distribuídos e tudo mais. Então o dado hoje tem mais valor que o software. Não é? Mas a gente precisa de um software muito bom para trabalhar com os dados. Tá? Então, se a gente não tiver esse software para trabalhar com os dados não têm esse valor.
Tá? Então, a capacidade de manipular os dados e transformar isso em informação, em predição e tudo mais, é o que valoriza ou não a área de software. Tá? Pessoal, dúvidas? Nada por enquanto? Então tá bom. E aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns princípios de qualidade, tá? Que é muito importante. Tá? Então não adianta a gente ter o software desenvolvido, o desenvolvimento do software, sem a gente pensar, ou pelo menos se concentrar na qualidade desse software. Tá? Então a qualidade vocês vão acabar vendo aí nessa disciplina ou em outras disciplinas, que ela é uma atividade que ela está sempre junto, ela caminha junto com qualquer outra atividade do processo de desenvolvimento de software. Tá? Então, pensar na qualidade sempre é muito importante. Né? Bom, o que a gente tem ali como uma... Trouxe uma definição genérica, tá? Não existe uma definição formal sobre qualidade de software, até porque é muito difícil medir e estimar a qualidade de um software. Né? Um software ele muda de um projeto para outro. Né? Fazendo uma analogia, por exemplo, com a construção de uma casa ou de um edifício. Não é? Como que eu sei a qualidade de um edifício construído? Eu posso mensurar o concreto utilizado, a areia, não é? As técnicas que foram utilizadas, o material utilizado para suporte, né? Materiais pré-moldados, esse tipo de coisa. A engenharia civil, né? Ela consegue trabalhar e estimar isso. Por quê? Porque os elementos são concretos. A gente toca nos elementos, a gente consegue avaliar a qualidade. A gente pode pegar uma argamassa, por exemplo, né, fazer o cimento, deixar secar, bater com o martelo para ver se ele realmente é bom, se a areia utilizada é boa ou não. Já o software a gente não consegue fazer isso, né, porque o software ele é o quê? A grande característica dele que não está naquela lista que eu coloquei para vocês é que o software ele é abstrato, a gente não pega o software, né, diferente do hardware. Né? Vocês conhecem aquela definição de software e hardware? Não é? Hardware é aquilo que a gente chuta e software é aquilo que a gente xinga, não é? Então, basicamente, nós estamos trabalhando com software. O software a gente não enxerga ele, não é? Então a gente não consegue, de uma certa forma, medir com tanta precisão o software assim. Mas a gente consegue utilizar técnicas de estimativa da qualidade do software, ou pelo menos adotar procedimentos que de uma certa forma nos levem a ter uma certa confiabilidade e garantia no software, né? E isso está lá, na definição de engenharia de software. Lembra? Economicamente confiável. O confiável está aqui, ó. Nós estamos rastreando o confiável para princípios de qualidade de software. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Uma definição genérica de qualidade de software. Garantir que os produtos de software funcionam corretamente, portanto, não causam danos físicos, morais e atendem aos requisitos dos usuários e clientes. Tá? Então, olha só. Aqui está começando o nosso primeiro contato com requisitos. Né? Apareceu a palavra requisitos pela primeira vez. Tá? Porque os requisitos é o quê? É aquilo que orienta ou que guia o desenvolvimento do software. Tudo bem? Então, os requisitos eles vêm sempre de onde? Do cliente. Ou vem do cliente, ou vem do domínio no qual o software para o qual o software vai ser desenvolvido. Tá? Então é o cliente e o domínio, o ambiente que demandam os requisitos para aquele software. Então os requisitos eles variam de software para software. Tá? Então ter qualidade no software é pelo menos atender os requisitos do cliente, né, de forma correta. O software não pode ser executado de forma errada, ele tem que dar ao usuário a resposta esperada para uma determinada atividade ou determinada computação. Tá? E essa resposta, essa execução do software, ela não pode causar danos físicos. Né? Ela não pode derrubar o avião, por exemplo. Né? Ela tem que ter uma forma de tratar possíveis falhas, problemas que possam acontecer durante a execução. Né? Garantir essa disponibilidade do software e que ele não traga problemas, danos físicos, né, às pessoas ou aos clientes que estão usuários que estão utilizando o software. Tá? Quais são os níveis que a gente tem de qualidade? Né? Nós temos, então, formas de trabalhar com a qualidade em termos organizacionais, né? E aí depende muito de uma política da empresa, política interna da empresa, em como ela trabalha ou ela considera a qualidade para a empresa, né, e para os seus colaboradores. Né? Como, por exemplo, nós temos que ter, por exemplo, treinamento, certificação em
em algum modelo de maturidade de desenvolvimento de software, por exemplo, MPS-BR ou CMMI, né? Então a empresa mostra que ela tá preocupada em dar qualidade para o processo e para o ambiente de desenvolvimento como um todo, o ambiente organizacional, não é? Nível do projeto, né, que técnicas que eu posso usar para saber se aquele cronograma e aquele orçamento que eu estou utilizando não vão ter problemas, né, não vão ser defasados ao longo dos anos. Né. Um plano de qualidade, então isso é importante ter, né, como é que nós vamos avaliar a qualidade do projeto em si. Né? E também, nessa hora, olhar também para essas técnicas que existem de qualidade de software. Existem várias, tá? A gente pode aplicar métricas, a gente pode utilizar modelos estatísticos. A gente está trabalhando muito hoje em dia, e o software, e a evolução do software nos permite isso, com predição, modelos de predição, né? São modelos estatísticos e que têm uma contribuição da inteligência artificial, e isso tudo aí acaba formando o que a gente chama de ciência dos dados, né? Ou ciência de dados, em data science. Então isso está se trabalhando muito nas empresas para que se tenha uma projeção, uma perspectiva, né, de estimativas de projeto, como que os recursos podem ser utilizados ou não, e isso permeia essa parte de qualidade do projeto e também organizacional. Tudo bem? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos lá. Eu peguei aqui alguns slides emprestados do livro do Ian Somerville. É um livro bastante interessante, eu gosto dele. Gosto do livro de Somerville, gosto do livro do Pressman também. Eles têm uma abordagem, uma característica mais ampla da engenharia de software. Eles não entram em aspectos muito específicos, né, dos assuntos, dos tópicos tratados pela engenharia de software, mas eles dão uma boa ideia. Eu acho que vocês, como alunos de introdução à engenharia de software, seria muito bom se vocês pegassem um livro do Somerville ou do Pressman, por exemplo, e fizessem uma leitura completa do livro, assim, sem compromisso. Tá? Vocês não vão ser cobrados por isso, mas para que vocês pudessem ler esses livros, principalmente as edições mais novas, para vocês terem uma ideia do que a engenharia de software engloba. Tá? Mas vocês vão acabar vendo que a gente... na prática mesmo, do desenvolvimento de software, a gente acaba entrando mais fundo em alguns aspectos. E em pesquisa, que é o que eu faço, né, na UEM, eu e outros professores de engenharia de software, a gente acaba entrando muito a fundo em cada um dos tópicos de pesquisa do nosso interesse. Tá? Então, assim, seria bom se vocês pudessem pegar um livro desses e ler. Eu sei que vocês têm outros compromissos com outras disciplinas e tudo mais, mas vocês estão num curso em que a ênfase é software, né? Então seria bom vocês darem uma boa olhada, até porque vocês têm a disciplina de engenharia de software 2, depois vocês vão ter uma disciplina de qualidade de software, depois vocês têm uma disciplina de sistemas distribuídos, banco de dados, isso tudo está relacionado. Então ler um livro desses aí seria bem interessante. Tá? Então vou falar alguns conceitos, algumas dicas aqui sobre atividades para gerência de qualidade. Tá? Peguei lá do livro do Somerville, ele tem esses slides disponíveis no site dele, do livro, tá? Depois, se vocês quiserem pegar completo, ele tem um conjunto de slides para cada capítulo do livro. Eu peguei esses de gerenciamento ou de gerência de qualidade, porque eu acho interessantes para a gente colocar junto aqui no nosso assunto. Eles estão em inglês, mas é bom que vocês já têm que ir aproveitando aí, né? Aproveitem para treinar o inglês de vocês. Né? Sei lá, mais para frente, hoje em dia cada vez mais a interação entre equipes de desenvolvimento ela é muito grande, né? E tem empresas que trabalham terceirizam as suas equipes, então tem empresas que têm equipe de desenvolvimento em outros países e tudo mais, e na computação o idioma oficial é inglês, tá? Então dificilmente vocês vão acabar trabalhando com outro idioma, espanhol, alguma coisa desse tipo, tá? Vocês vão achar toda a produção praticamente em inglês. Manuais de frameworks, manuais de tecnologias, tudo em inglês, tá? Então, olha só, o gerenciamento de qualidade, né, ele fornece uma forma independente, né, de se verificar, né, o processo em si. Né? A gente quer verificar, e quando a gente fala verificar, é no sentido de atestar a qualidade. Tá? Não simplesmente ir lá olhar o processo e tudo bem, mas ter um olhar mais crítico do software. Né? Uma pessoa que está olhando para o software como se fosse um usuário e está criticando o software ao mesmo tempo. Né, uma crítica construtiva para que o software possa melhorar cada vez mais. Tá? Então, esse processo, né, de gerir ou de gerenciar a qualidade do software, ele verifica o que cada
elemento que é desenvolvido no projeto de software, que são o que a gente chama de entregáveis, né, ou artefatos, né? O pessoal de metodologias ágeis trabalha bastante com os deliverables, né? São os entregáveis, né? É o mesmo termo que a gente está usando aqui na transparência. E esses entregáveis, a ideia é que o processo de gerência de qualidade possa verificar, né, se eles estão consistentes com o processo e com os requisitos que estão sendo desenvolvidos. Né? E requisitos a gente engloba também os goals, que são as metas das empresas. Né? O que eu quero com aquele software? Eu quero desenvolver um software para tal domínio que atenda a esses requisitos. Então, cada vez que eu tenho um entregável, desse, né, eu consigo, de uma certa maneira, verificar se o processo está indo para o caminho certo. Tá? Mais para frente nas aulas nós vamos falar de desenvolvimento tradicional e desenvolvimento baseado em metodologias ágeis, e vocês vão ver que tem umas diferenças em termos de verificar, constatar a qualidade desses entregáveis. Tá? E aí o time, aquela equipe que é específica ou determinada para acompanhar a qualidade, normalmente as empresas têm feito isso, elas têm definido um time que pode incluir ali desenvolvedores ou analistas, né, de requisitos, analistas de qualidade. Eles formam essa equipe, né, para que de uma forma independente eles possam verificar se o desenvolvimento do software está atingindo os objetivos. Na prática, na verdade, o que eu estou desenvolvendo vai de encontro aos requisitos que foram especificados. Tá? E aí começa a reportar alguns problemas que podem estar acontecendo, alguns desvios desses planos dos requisitos e tudo mais. Então, essa equipe ela é responsável por esse tipo de coisa. Pessoal, se tiver dúvida, pergunta, beleza? Então, olha só que legal essa imagem aqui. Ela está um pouquinho distorcida aí, né? Mas olhando no slide depois, diretamente, vocês vão poder enxergar um pouquinho melhor. Né? Então, como é que é a relação da gerência de qualidade com o desenvolvimento de software? Né? Como é que elas se relacionam, elas se entrelaçam? Né? Então, na parte de cima, a gente tem aqui o processo de desenvolvimento de software. Né? Nós temos um primeiro entregável, é o deliverable 1, D2, D3, D4, D5, e aí DN, quantos forem precisos. Né? E vocês estão vendo que o processo de gerência de qualidade ele já começa junto com o processo de desenvolvimento de software. Por quê? Porque a empresa já começa a determinar quais são as normas e os procedimentos de qualidade que eles vão seguir. Não é? Será que a empresa, no âmbito organizacional, vai utilizar uma certificação como, por exemplo, o MPS-BR ou CMMI, né, para tentar trazer um pouco de qualidade ou garantir qualidade, pelo menos a partir do segundo, terceiro nível de maturidade? E se isso é feito, vai ser empregado nos deliverables? Como é que vai ser medido, né, o processo de desenvolvimento com o produto sendo desenvolvido? Tá? E aí, antes do primeiro deliverable e obviamente, durante o início, as primeiras atividades de desenvolvimento do processo, de desenvolvimento do software, um plano de qualidade é estabelecido. Né? Olha, a gente quer, em cada deliverable, a gente quer que faça teste de unidade, a gente quer que faça uma estimativa com métricas, tamanho de código, modularidade, a gente quer saber acoplamento e coesão, esse tipo de coisa. Né? Então, começa-se a ter um plano de qualidade. E esse plano de qualidade, lógico que não existe um modelo único para isso. Cada empresa ela faz de acordo com o seu recurso humano e financeiro, não é? E com aquilo que a empresa acredita que sejam padrões e procedimentos que possam influenciar diretamente no produto. Não é? Então isso é muito importante, a empresa estabelecer isso, como eu falei para vocês. Né? A empresa tem que ter essa ideia de como ela vai gerenciar a qualidade. Tá? E aí o processo de qualidade ele começa junto com o processo de desenvolvimento. Quando o primeiro deliverable ele é entregado, ou entregue para o cliente, né? E aí depende da empresa, ele vai trazer o cliente para interagir com esse deliverable ou não, tá? Isso depende muito. Esse deliverable já serve como uma entrada para esse plano de qualidade. Não é? E aí o que acontece? Provavelmente, desse deliverable vão ser feitos alguns relatórios, né, para que se possa pensar na qualidade daquele deliverable. Então aqui nesse relatório, por exemplo, de qualidade, provavelmente vai ter algumas sugestões de como melhorar, o que poderia ter sido feito, alguns desvios do requisito para o qual ele foi implementado, não é? Algum problema de interação com o usuário, se o cliente for chamado para interagir, mesmo que seja um protótipo ou algo bastante inicial, né? E ele vai acabar gerando esse relatório que vai ser
de uma certa forma, alimentado para uma próxima iteração, que é a repetição, né, para que esse deliverable possa evoluir. Tá? E assim vai acontecer para os próximos. Né? O segundo deliverable vai passar também pela parte do plano de qualidades, vão ser feitos relatórios sobre qualidade. Não é? O deliverable 3, o 4, 5 e por aí vai. Não é? As empresas têm usado muito hoje em dia o GitHub para fazer relatórios de qualidade, esse tipo de coisa. Né? Então a gente tem ali a possibilidade de trabalhar com o código, fazer a integração dos códigos, commit, esse tipo de coisa. Tá? São alguns termos que a gente não vai ver nessa disciplina, mas que provavelmente vocês vão acabar tendo contato aí nas outras disciplinas. Tá? Então o processo de gerenciamento de qualidade ele funciona junto, paralelo ao processo de desenvolvimento do software. Tá? Então cada novo deliverable ou parte do software desenvolvida, né, ela passa por esse controle de qualidade e são feitos relatórios de qualidade. Tá? Claro que esse relatório ou essa interação entre o processo de desenvolvimento e de qualidade, ela depende muito de como a empresa vê isso, né? De como a empresa enxerga esse tipo de necessidade. E também pelo tipo de sistema. Tá? Tem sistema que vai ter muito mais relatórios de problemas do que outros sistemas. Não é? E vai ter empresa que vai aplicar um plano de qualidade mais aprofundado, mais delicado em termos com mais atenção aos problemas, aos bugs reports que podem ter, e vai ter empresa que vai tentar fazer alguma coisa mais light, digamos assim, né, mais superficial. Como eu falei, isso depende muito dos recursos da empresa, né, e como que ela enxerga essa questão da qualidade. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Eu sei que é bastante teoria, tá? Então, enquanto a gente não terminar a parte de requisitos, vai ser bastante teoria e depois vocês vão colocar tudo em prática, tá? Se tiver dúvida, escreve no chat ou faz a pergunta pelo microfone, tá? Estamos quase fechando aqui a aula, tá? Mais alguns aspectos de qualidade, tá? Então, o gerenciamento de qualidade, normalmente esse gerenciamento mais ostensivo, aquele gerenciamento mais preocupado muito em ter tanta atividade assim em relatórios, eles são aplicados para software de grande porte. Né? Por quê? Porque quanto maior o software, quanto maior o porte do software, provavelmente mais problemas a gente vai ter no desenvolvimento. Tá? Não, é utópico pensar que vai existir o desenvolvimento de um software sem problema nenhum, tá? Sem erro, sem falha, sem nada desse tipo. Sempre vai acontecer. Por quê? Porque depende de nós, seres humanos. Tá? Já tem algumas experiências aí de software desenvolvendo software, né? Não sei se vocês já ouviram em algumas coisas, inteligência artificial desenvolvendo software, programando, né? Mas enfim, nós ainda estamos na época em que o software depende do desenvolvedor. Então nós, desenvolvedores, é que ditamos como o software é desenvolvido. Tá? Então, normalmente, essa parte da documentação, que são os relatórios e tudo mais, todos eles registrados e tem um acompanhamento para isso. Tá? Então, aí tem vários softwares que permitem fazer esse tipo de coisa. Tá? O próprio GitHub tem plugins aí que a gente pode instalar e que nos ajuda a trabalhar com esses, a gente chama de issue tracker, né? Rastrear esses problemas entre os deliverables. Para sistemas menores, né, não é tão necessária essa questão da qualidade, mas é importante ter. Não é? Então, é melhor ter pouco acompanhamento de gerência de qualidade do que não ter. Não é? Então, pelo menos ali registrar a relação do deliverable entregue com o requisito, se está satisfazendo, ou pelo menos convidar o cliente para interagir com aquele protótipo, aquele deliverable já é algo bastante importante. Né? A gente não pode deixar de fazer esse tipo de coisa. Né? Então, se a gente for pensar em termos da qualidade do software, isso vai significar o quê? Que o produto tem que, né, implementar ou realizar aquilo que foi especificado nos requisitos. Né? A gente vai ver depois, quando a gente for trabalhar com requisitos, que os requisitos eles são especificados normalmente com uma sentença, algo do tipo assim: o software deve responder ao fechamento da fatura de cartão de crédito em no máximo 10 minutos. Tá? Isso é um requisito. Né? Então nós estamos descrevendo esse requisito e dizendo que ele tem no máximo 10 minutos para poder encerrar, fazer o fechamento de uma fatura. Tá? Então, quando a gente tem essas especificações dos requisitos, a gente consegue verificar se o software está atendendo aquilo que foi especificado. Tá? E aí, a qualidade, ela pode ter ela pode se agravar em termos de problemas para os sistemas de software,
né, quando existe muitos problemas em relação ao cliente e aos requisitos. Muitas vezes o cliente não consegue passar para nós, vamos nos colocar aqui no papel da empresa ou dos analistas de sistemas, não consegue nos passar exatamente o que eles querem. Né? Por quê? Porque eles têm um linguajar, uma forma de se expressar diferente da nossa, desenvolvedores e analistas. Tá? O analista tá ali naquele meio termo, ele tem esse vocabulário mais próximo do cliente, mas também tem um vocabulário muito próximo do desenvolvedor. Então o analista tem que fazer essa ponte entre o que o cliente quer, estabelecer os requisitos e garantir que aquilo vai ser implementado pelos desenvolvedores. Tá? Então, para isso, podem acontecer vários problemas. Vocês imaginam, né, como a linguagem natural ela é ambígua, principalmente a língua portuguesa. Não é? Então, vocês imaginam o problema que pode ter de tradução daquilo que o cliente quer, passando pelo analista para chegar no desenvolvedor para implementar. Tá? Tem até uma figurinha bem interessante, né? Vocês já viram aquela da construção de um balanço na árvore? Depois eu posso colocar para vocês. Que a pessoa especifica uma árvore com um balanço bem simples, aí tem vários quadros passando, né? E aí o desenvolvedor entende de um jeito, o programador, o analista entende de outro, o cliente queria de outro, e no final das contas era uma coisa bastante simples. Tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Por isso que a qualidade ela tem que estar atenta sempre em todas as etapas do processo de desenvolvimento. Para tentar, de uma certa forma, garantir que esses requisitos eles vão chegar lá no desenvolvedor, o desenvolvedor vai implementar e o software vai atender os requisitos que representam a demanda do cliente. Tá? Conflito de qualidade. Né? Então, existem alguns atributos de qualidade e isso... na disciplina de Engenharia de Software 2, quando vocês começam a trabalhar mais com projeto e arquitetura de software, vocês vão acabar estudando esses atributos de qualidade, complexidade, extensibilidade, manutenibilidade, interoperabilidade, esse tipo de coisa, que eles podem conflitar na hora em que você está avaliando a qualidade. Então, vai ter momentos em que vocês vão ter que olhar para esses requisitos, esses atributos de qualidade, e vão ter que escolher qual daqueles que vocês vão priorizar. Tá? Não é o caso nosso aqui nessa disciplina, mas é bom vocês saberem que uma hora isso acontece, porque a gente não consegue atender a todos os atributos de qualidade perante os requisitos de um software. Tá? Então a gente sempre vai acabar tendo que fazer o que nós chamamos de uma análise de trade-off, que é escolher alguns atributos de qualidade em detrimento de outros. Alguns vão ser mais considerados e outros vão ser menos considerados. Tá? Principalmente se for um software de porte grande. Isso acaba acontecendo muito. Tá? Que mais? A qualidade do produto desenvolvido é influenciada pela qualidade do processo, né? A gente sabe disso. Se não tiver um processo muito bem estabelecido, o produto provavelmente vai ter uma qualidade ruim ou pior do que aquele produto desenvolvido a partir de um processo mais bem elaborado. Provavelmente vocês já estudaram isso nas disciplinas básicas aí de engenharia de produção, né, e de processos. O produto em si, por isso que a gente acaba, a empresa, no seu plano de qualidade, ou no seu plano de gerenciamento de qualidade, por isso que as empresas hoje as empresas de software principalmente, têm investido muito em padrões de qualidade ou normas como MPSBR e CMMI, porque de uma certa maneira elas regem ou ditam o que precisa ser feito para se garantir qualidade no processo. Tá? E, consequentemente, um mínimo de qualidade no produto. Então, hoje em dia, essas empresas têm investido muito nessas certificações. Né? Cada um dessas normas eles têm níveis de maturidade. Começa normalmente sempre com um nível que não tem um processo muito bem definido, depois passa-se a ter um processo, depois tem um controle de qualidade e por aí vai. Tá? Não sei se vocês já estudaram essas normas. Provavelmente vocês devem ter estudado alguma norma ISO 9000, alguma coisa assim de qualidade. Tá? Mas é como se fosse uma ISO 9000 e alguma coisa, só que para software. Tá? E normalmente essas normas elas são acompanhadas por normas de qualidade de produto, como por exemplo a ISO 25010, que trata daqueles atributos de qualidade que eu falei para vocês. Tá? Que mais? Aqui está falando ainda que sistemas complexos, né, existe uma relação muito grande entre o processo e a qualidade, né, a aplicação individual das habilidades que os desenvolvedores têm para o desenvolvimento de software e para o processo é muito importante. Então,
quanto mais completo você, no papel de desenvolvedor, for, mais você vai ter habilidades para entender o que os requisitos exigem, o que o ambiente exige, e você consiga trabalhar desenvolvendo esse software. Estou falando no papel de desenvolvedor. O analista também, né? O analista é interessante que ele tenha essa função ou esse conhecimento de desenvolvimento e que ele também saiba trabalhar no nível do cliente, né? Fazendo essa ponte entre o problema do mundo real e a solução computacional que está sendo modelada. E aí tem outros fatores externos que podem influenciar e tudo mais. Bom, falando de padrões de software, né? Eu não sei se chega a citar aqui os padrões. Tem uma aqui, ó. A gente tem a ISO 9001, o CMMI e o MPS-BR, né? Nós não vamos entrar em detalhes sobre essas normas porque vocês têm uma disciplina de qualidade de software e vocês vão ver esses padrões, tá? Como é que eles funcionam, como é que as empresas adotam esses padrões, como é que se faz certificação para eles e tudo mais, tá? Aqui está falando que existem características desses padrões que são muito importantes, né? Por exemplo, estilos de programação, formas de documentação, tamanhos de sprints, se for utilizado, por exemplo, Scrum, metodologias ágeis. Então, isso é muito bom ter definido na empresa, né? Para que se tenha um conhecimento do processo de desenvolvimento e que se possa sempre reutilizar esse conhecimento e esse processo, mesmo para sistemas de software de domínios diferentes. Tá? Lógico que algumas customizações precisam ser feitas normalmente do processo, mas tentar sempre reaproveitar, reusar o conhecimento é importante. Tudo bem? Para a gente fechar, então, essa aula de hoje, alguns problemas com padrões, né? Lógico que também tudo não são mil maravilhas, né? A gente sempre tem problemas na adoção de alguns padrões. Eles podem ser vistos, muitas vezes, como alguma coisa que não é relevante ou atualizada, não é? Principalmente em termos da mudança de tecnologia, né, e mudanças de paradigmas. O que acontece normalmente é que essas normas elas são revisadas a cada ano, mas nem sempre é lançada uma nova versão da norma. Né? Então, às vezes demora 4, 5, 6 anos para que uma nova versão da norma seja disponibilizada. E isso acaba muitas vezes trazendo um certo desconforto para aquelas equipes que são mais atentas a um processo mais atual, né? As empresas que querem aplicar um processo mais atual, né? E aí eles acabam muitas vezes ficando um pouquinho receosos quanto aos padrões, tá? Muitas vezes tem coisas que são burocráticas envolvidas e a empresa muitas vezes não consegue, em alguns níveis de maturidade, implantar aquela norma. Tá? Ou pelo menos aquele nível de certificação de qualidade. Por isso que muitas vezes essas empresas elas contratam um consultor, né? Por exemplo, do MPS-BR ou do CMMI, para que a empresa possa se reestruturar em termos organizacionais para poder receber um determinado nível de maturidade do processo, a certificação para aquele nível. Porque tem questões burocráticas, tem um monte de questões aí que acabam interferindo nisso. Tá? Outras coisas, como por exemplo a falta de suporte das ferramentas para a questão da qualidade e a implantação das normas e padrões, pode ser algo que dificulte também, né? De repente a empresa está usando ferramentas que não dão esse suporte para esses padrões. Então, provavelmente, se a empresa quiser subir nos níveis de maturidade, ela vai ter que repensar essas ferramentas. Só que repensar a ferramenta em uma empresa em que está, né, jogando e o time está ganhando, está funcionando tudo muito bem, é bastante complicado, né? Você trocar a ferramenta que está usando, migrar para uma outra, isso aí envolve todo um processo de treinamento, realocação de colaboradores e por aí vai. Quem trabalha em empresa imagina como isso sabe ou imagina como isso deve acontecer. Né? Então, ter uma política de gerenciamento de qualidade não é fácil. Então, é bom começar sempre aos poucos, implantando essa política, né, aos poucos e amadurecendo. E é para isso que existem essas normas. Né? Elas te dão os primeiros passos para a empresa ela ir crescendo em termos de maturidade e qualidade do desenvolvimento de software. Então, a empresa, de uma certa maneira, ela vai ter que se reestruturar, obviamente, muitas das vezes, né? Mas ela vai se reestruturar para manter sempre aquele padrão e ela poder reutilizar sempre aquilo que foi feito em passos anteriores. Ela sempre está reutilizando, ela nunca joga fora aquilo que foi feito em níveis anteriores de certificação. Tá? Então, ter um programa de qualidade, de gerenciamento de qualidade, é muito importante para as empresas.